Olá! Hoje vamos falar sobre cinética química. De modo geral, as reações químicas elas podem ocorrer de maneira rápida ou de maneira lenta. Por exemplo, quando ocorre em um intervalo de tempo pequeno, como é o caso de uma explosão, elas são rápidas. Ou elas podem ser lentas, como é o caso da fermentação de um pão, em que é preciso um tempo de repouso para que a massa cresça. Lento também é a formação das estalactites e estalagmites dentro de cavernas, como é o caso dessa imagem, que demora milhares e milhares de anos. Um cigarro, ele é consumido em cerca de 1 minuto, e uma dinamite, ela explode instantaneamente. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre cinética química, que é o estudo da rapidez das reações químicas. A rapidez média ou a velocidade média de uma reação química, ela é a relação entre o que foi consumido ou formado em um determinado tempo, em um tempo transcorrido. Para uma reação química geral, sendo A, o coeficiente estequiométrico, então Azinho vezes Azão mais Bzinho vezes Bzão, formando Czinho vezes Czão mais Dzinho vezes Dzão. Então, tem uma reação de A mais B formando C mais D. Para essa reação, é possível calcular a velocidade média em relação à quantidade de matéria, vai ser a variação do número de mols do reagente sobre a variação do tempo, ou a variação do número de mols dos produtos dividido pela variação do tempo. Na equação de velocidade média, o sinal negativo no primeiro membro significa que o número de mols, que é a quantidade de matéria, está diminuindo, ou seja, que o reagente está sendo consumido. Se não quisermos trabalhar com números negativos, podemos colocar um módulo matemático na equação. Ainda para a reação genérica, A mais B formando C mais D, em termos de concentração, nós teremos velocidade média igual a menos variação da concentração de A sobre variação do tempo, que vai ser igual a menos a variação de concentração de B sobre a variação do tempo. A velocidade média em relação a C vai ser variação da concentração de C sobre a variação do tempo, e a velocidade média em relação a D será variação de concentração em relação a D dividido pela variação do tempo. Variação de concentração é, então, em 2 tempos, tempo final menos tempo inicial vai ser a variação de tempo, e a variação da concentração vai ser a variação da concentração no tempo final menos a variação da concentração no tempo inicial. Isso vai ficar mais claro nos próximos slides. Fique atento, fique ligado. A reação vai ser A mais B, é uma reação geral, formando C mais D, sendo que A, B, C e D são os coeficientes estequiométricos da equação química balanceada. Se quisermos saber a relação entre as velocidades médias dos reagentes e produtos, nós temos que levar em consideração os coeficientes estequiométricos. Então, a velocidade média ou a rapidez média da reação vai ser 1 sobre o coeficiente estequiométrico, que é o Azinho, módulo menos, porque faz parte do reagente, variação de concentração de A sobre variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Em relação a um dos produtos, o produto C, então a velocidade da reação vai ser igual a
1 sobre o coeficiente estequiométrico, que é o Czinho, vezes o módulo da variação de concentração em relação a C sobre a variação do tempo. A velocidade média, então, vai ter um valor negativo no caso de variação de número de mols ou de concentração do reagente sobre a variação do tempo, e um valor positivo no caso dos produtos. Isso porque, no caso dos reagentes, há uma diminuição da concentração, então esse R significa concentração do reagente. A concentração do reagente ela diminui com o passar do tempo. No caso dos produtos, a concentração do produto ela aumenta com o aumento do tempo. Então, em um exercício, a gente pode ter o seguinte gráfico. Então, aqui eu tenho concentração de X, de Y e de Z, variando num determinado tempo. Então, aqui a gente pode observar o seguinte, que a concentração de X, ela aumenta no decorrer do tempo, a concentração de Y, ela aumenta no decorrer do tempo, e a concentração de Z diminui no passar do tempo. Então, Z se refere ao reagente, porque reagentes é que tem a sua concentração diminuída, e X e Y representam o produto, porque são os produtos que têm a concentração dos produtos ela aumenta com o passar do tempo. Então, a gente pode escrever essa equação por meio desse gráfico, utilizando esse gráfico, a gente pode escrever a seguinte reação química. Z formando X mais Y. No caso dos cálculos de velocidade, então eu coloquei um exemplo aqui, essa reação é uma reação de decomposição do peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Essa tabela ela mostra a concentração de oxigênio produzido na decomposição da água oxigenada. Então, aqui eu tenho tempo em minutos e concentrações do oxigênio em mol por litro. E qual vai ser a velocidade média do gás oxigênio para os primeiros 100 minutos de reação? Então, a velocidade média vai ser igual a 0,66. Então, ele falou para os primeiros 100 minutos de reação. Então, eu vou olhar de 0 até 100 minutos. A concentração do oxigênio em 100 minutos, que é a concentração final, vai ser 0,66, menos a concentração inicial, que é 0, dividido por 100, que é o tempo final, menos 0, que é o tempo inicial. Só lembrando, velocidade média, ela é igual à variação das concentrações, no caso daqui do oxigênio, então variação de concentração do oxigênio, oxigênio final menos oxigênio inicial, oxigênio no tempo final menos oxigênio no tempo inicial, dividido pela variação do tempo, que é tempo final menos tempo inicial, que no caso aqui foi estabelecido como tempo final 100 minutos. 0,66 dividido por 100 vai ser igual a 0,0066 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro vezes minutos elevado a menos 1. Então, essa vai ser a velocidade média em relação à formação do oxigênio nos primeiros 100 minutos de reação. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal e vem químicar comigo.